Sinta-se abraçado por todos nós, sinta-se à vontade na casa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Eu vou convidar a todos para que se coloquem de pé nesse momento. Estaremos agradecendo a Deus pela vida dos bebês aqui à frente, que Deus continue abençoando a vida delas, a vida dos seus pais, familiares e também daqueles irmãos que estão aqui nos visitando, né? Oremos então. Pai de amor, Deus bendito e de misericórdia, queremos, ó Deus, entregar esse culto nas Tuas mãos, para que tudo aquilo, ó Deus, que aqui fizermos, seja para a honra e glória do Senhor. Te peço, Senhor, também, pelos bebês aqui à frente, que completaram mais um ano de vida, que Tu possas, ó Deus, continuar ajudando, ó Pai, aos pais a ensinarem as crianças no caminho que eles devem andar, para que eles nunca, Senhor Deus, venham se desviar dos caminhos do Senhor. Dê saúde a esses bebês, a essas duas meninas tão lindas, que elas possam, Senhor Deus, crescer sabendo que o Senhor é o Deus da vida delas, ó Pai. Te agradecemos também, ó Deus, por aqueles irmãos que nos visitam nessa manhã, que Tu possas, ó Deus, dar ao coração de cada um deles aquilo que eles precisam ouvir. A Tua palavra possa tocar no coração de cada um deles e nos nossos corações. Aqueles irmãos que estão nos assistindo através da internet, que Tu possas então abençoá-los também. Muito obrigado por tudo, Deus. Nós oramos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quem quiser vir à frente, dar um abraço, né? E um beijo nas crianças. Quantos de nós não vivemos um problema durante essa semana, ou diversos problemas? Quantos de nós não tivemos que tomar alguma atitude durante essa semana que talvez tenha machucado alguém ou nos machucado? Quantos durante essa semana queriam alcançar algum objetivo traçado já há tanto tempo e não conseguiram alcançar este objetivo? E quantos de nós saímos dos nossos lares nessa manhã, mesmo sabendo que estávamos vindo para a casa do Senhor, e não nos enchemos de alegria, não permitimos que a alegria transbordasse do nosso coração, quando sabíamos que estaríamos na casa do Senhor para cultuá-lo nesse dia, nessa manhã? Pois eu queria pedir a você nesse momento, assim como eu enfrentei problemas, assim como vocês enfrentaram dificuldades, assim como vocês tiveram lutas, que possamos deixar todas as nossas lutas lá fora, ou deixá-las nas mãos do nosso Senhor e cultuá-lo, mas com toda alegria, com todo fervor, com toda a gratidão que somente o nosso Deus é merecedor. Então, abaixe sua cabeça nesse momento. Nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor para que Ele nos entenda, como Ele sempre tem nos atendido, e que possamos de fato limpar os nossos corações para adorar esse Deus que é digno de todo o nosso louvor. Amado Pai, perdoa-nos por nossas falhas, limpe as nossas mentes, limpe os nossos corações, porque agora, nesse momento, Senhor, a única coisa que nós queremos é glorificar o Teu santo nome, é dizer para o Senhor o quanto nós precisamos de Ti,
é dizer para o Senhor que nós cremos em Ti e que nós esperamos no Senhor. Receba, portanto, Senhor Deus, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. E todos juntos, então, leiamos Salmos 95, 6, 7. Eu vou pedir toda a congregação para que fique de pé, e logo em seguida estaremos cantando esse hino: a Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Leiamos todos juntos, está no nosso boletim. Venham, adoremos prostrados e ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Amém? Somos o rebanho que o nosso Deus conduz. Cantemos.
Senhor nosso Deus, nós reconhecemos que o Senhor é a luz da nossa vida, o Senhor é a luz do mundo, e a Tua palavra, Senhor Deus, revela o Teu Filho que veio para nos salvar da obscuridade do pecado, das nossas mentes escuras, Senhor Deus. Agora podemos ter vida, podemos ter a luz do Senhor. Ó Senhor Deus, nós viemos aqui para adorar o Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias, Senhor Deus, que se renovam a cada manhã, e que o Senhor limpa os nossos pecados, e nos ajuda, Pai, a cada dia a caminhar nesta luz, que brilha sem cessar a cada nova manhã. Em nome de Jesus, recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor. Amém. Convido os irmãos para ficarem em pé, porque em Mateus 18:20, a palavra do Senhor diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Foi Jesus que disse isso, e Ele está aqui no meio de nós, para receber o nosso louvor, para receber as nossas orações, para receber e para sondar cada um dos nossos corações. Vamos ler juntos? Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande
Deus de glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus de glória, é tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, Deus tu és. Santo é o seu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, Deus tu és. A glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o seu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, Deus tu és. Santo, Santo, Deus tu és. Santo, Santo, Deus tu Os irmãos, por favor, podem se sentar. Enquanto nós ouviremos uma música tocada nesse instante, nós iremos dedicar ao nosso Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu gostaria de convidar os diáconos para que viessem à frente e também entregar ao Senhor não só a importância, o valor. Pensamos sempre no dinheiro, né? Deus não necessita, Deus faz o que Ele quer fazer e a gente fica tão preso a essa questão do dinheiro. Mas vamos pensar também no que nós estamos entregando ao nosso Deus com a nossa vida. Vamos participar com o nosso Senhor nesse momento, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, mas principalmente com as nossas vidas, enquanto ouvimos então uma música. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Deus, pelos dízimos, muito obrigado pelas ofertas, muito obrigado, ó Deus, por nossas vidas, por podermos, ó Pai, acordar, trabalhar, viver. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Oramos-te, portanto, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos poderão levar as salvas. Eu vou convidá-los, então, a juntos lermos o texto de Lucas 12, 27 e 31, que diz assim:
Observem como crescem os lírios, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. O meu
Sim, é do alto monte que vem o nosso socorro, do monte onde está assentado o nosso Deus. Como falamos no início do culto, entregar os nossos problemas nas mãos do Senhor, para que Ele tenha cuidado das nossas vidas. E nós vamos continuar fazendo isso. Há alguns irmãos que estão enfermos, passando por grandes problemas na área de saúde. Nós temos uma relação deles aqui no nosso boletim. Há alguns irmãos passando por problemas familiares. Há alguns irmãos com problemas com seus filhos, também voltado à família. Há alguns irmãos enfrentando problemas no presídio. Alguns que estão lá detidos, sem o apoio e sem o carinho de alguém, mas cremos que o Espírito Santo de Deus possa estar lá ajudando a eles e a cada um aqui presente e aqueles que estão nos ouvindo. Então esse é o momento que nós vamos continuar deixando que Deus cuide dos nossos problemas lá no seu alto morro. Nós vamos ouvir, cantar essa música que está proposta no nosso boletim, Ouve-nos, Senhor, Pastor Divino. Enquanto nós estivermos cantando, se você desejar então ficar de pé, ou se colocar de joelhos, ou vir até a frente, eu vou convidar o pastor Carlos Alberto Pires, para que esteja aqui à frente comigo. Ele vai orar em seguida, e abra, como eu tenho dito sempre, o seu coração, entregue a Deus, porque o nosso Senhor tudo pode. Cantemos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, é neste momento, Senhor, em que estamos na Tua presença, buscando e entregando nas Tuas dadivosas mãos, Senhor, as nossas necessidades, as nossas preocupações e aflições, Senhor Deus, que guardamos em nosso coração, mas que estamos confiantes de que o Senhor vai nos socorrer. O Senhor vai estender a sua mão de misericórdia, Senhor, e receber as nossas orações. As dificuldades do teu povo, enfermidades, ó Pai, problemas familiares, econômicos, de trabalhos, quantas são as nossas preocupações, mas cremos que sobre todas estas coisas nós somos mais que vencedores, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda,
O Senhor estende a tua mão, nos suporta, nos ampara, e o Senhor nos dará a vitória, porque nós sabemos em quem temos crido. Ó nosso Pai, receba estas orações. Cuida, Senhor, do teu povo, do teu rebanho, da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar para que viesse até a frente o pastor Itamir Neves e também o pastor Claudinei. Mais cedo o pastor Russell Shedd pregou. O pastor Russell Shedd está aqui, eu gostaria que o irmão se colocasse de pé. Que Deus continue abençoando a vida do irmão. Pastor Itamir Neves, né, pastor? Casado, pai e avô. Sim, ele. Pai e avô, né? O pastor é membro da Igreja Batista Água Branca, lá em São Paulo. Leve um abraço em nome do pastor Israel para a sua igreja. Eles desenvolvem um trabalho, têm um ministério. E eu vou pedir ao pastor Claudinei que fale um pouco desse ministério e do quanto ele tem alcançado outros irmãos, povos, né? E falasse um pouco do trabalho dos dois nesse momento. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado pelo privilégio. Eu fiz questão de apontar para ele porque eu sabia que ia dizer que ele é avô, pai e avô. Eu sou pai, mas pretendo um dia ser avô. Vai demorar um pouco ainda. Muito bem, a Transmundial, para a qual nós hoje servimos ministerialmente e temos o privilégio de ter o Dr. Russell Shedd conosco, ela vem organizando congressos no Brasil. Esse ano serão 9 congressos com o tema A Verdadeira Espiritualidade. A Rádio Transmundial, não sei quantos de vocês já ouviram falar de Rádio Transmundial, só para que eu saiba, quantos já ouviram sobre Rádio Transmundial? Quantos ouviram pela primeira vez foram todos os demais, então? Muito bem, a Rádio Transmundial já tem 45 anos no Brasil. Ela é quase da idade do pastor Itamir Neves. 43, né, pastor? A Transmundial, ela hoje atua como uma produtora, distribuidora e retransmissora de programas bíblicos, 24 horas por dia. 24 horas. Infelizmente, no Rio de Janeiro, nós ainda não conseguimos uma emissora que transmitisse a nossa programação de São Paulo. Mas em breve teremos. Já estamos em oração por isso. Mas é possível acessar a Rádio Transmundial pela internet, www.transmundial.com.br. Para quem tem um tablet ou um smartphone, também pode baixar o aplicativo que é gratuito e ficar ouvindo a Rádio Transmundial o dia todo. Esse trabalho de transmissão está em 153 rádios somadas em AMs e FMs no Brasil. Algumas das capitais mais importantes hoje têm a programação em FM da Transmundial. Dessas 153 rádios, com elas, nós conseguimos em 2011 transmitir programas bíblicos que totalizaram 264 mil horas no ar. 264 mil horas de programação bíblica no ar. Então, tem o Zé Carlos, que é o diretor executivo da Transmundial, ele diz o seguinte, que se a igreja é o exército de Cristo na terra, a Rádio Transmundial é o exército aéreo. A gente está indo bombardeando todos os cantos e nos lugares mais longínquos. Por exemplo, algo que pouco se fala hoje é do quanto se tem de carência em tribos indígenas no Brasil. Então, além dessas 153 rádios que hoje divulgam, transmitem a programação da Transmundial, a Transmundial foi até a região de Tabatinga, que é uma região da Amazônia brasileira, mas que já está na divisa com outros 3 países de fronteira, e lá ela instalou um estúdio que faz a transcrição e a tradução da programação dela para a língua indígena Macuxis e também a língua Ticunas. Essa é a Rádio Transmundial.
Então hoje a gente nem sabe onde é que nós estamos chegando. Além disso, tem uma região ribeirinha muito intensa, com mais de 150 localidades na região da Amazônia, que recebem pequenos transmissores. Na verdade são uma espécie de iPod, que eu nem lembro qual que é o nome, que se dá, é Mega Voicer, onde é inserido o conteúdo da programação e é distribuído gratuitamente para aquela região, para aquelas famílias. Esse é o trabalho da Transmundial, levar o Evangelho onde ele não está chegando. E a razão de nós estarmos aqui no Rio de Janeiro é por conta do congresso que a Transmundial realizou de quinta-feira até ontem. E aí nós tivemos a presença do Dr. Rousseau Shedd, que falou mais cedo, do professor e pastor Itamir Neves, e também do Luiz Saião, que ficou hoje na igreja onde foi a hospedeira do congresso, que é a Igreja Batista Central da Barra. Bom, além desse material, dessa programação que nós temos, nós também somos uma produtora de material bíblico em forma de conteúdo em áudio, para distribuição em livrarias e para que os irmãos possam levar para ouvir e estudar a palavra, e também impresso. Por exemplo, eu tenho aqui, se me permite, rapidamente, agora que é hora do merchan, viu gente? Merchandise vem agora, tá? Eu tenho aqui o material do professor Itamir Neves. Isso aqui é o Através da Bíblia, é um dos programas de rádio. O Através da Bíblia é um trabalho de 5 anos, idealizado fora do Brasil, mas que nós trouxemos para o Brasil e fizemos o trabalho todo ele brasileiro, com a idealização do professor Itamir Neves, que é o locutor oficial do trabalho. São 1.650 horas de áudio, 1.650 horas de programação bíblica, foram 5 anos de trabalho em 1.300 programas. Esses programas foram transcritos, revisados e adaptados para o estudo bíblico em forma de livro, que então pode ser também lido e estudado a palavra de Deus através desse material. Junto com ele, vem o CD com o texto completo em MP3, junto com esse livro. Para vocês terem uma ideia do que é esse ministério, esse material ele é comercializado normalmente em livrarias por R$ 35,00. Caso os irmãos queiram adquirir hoje, por R$ 15,00, o livro com o CD. Esse é parte do Ministério da Transmundial. Recentemente, nós finalizamos um projeto muito intenso, que deu muito trabalho, onde participou o Dr. Rousseau Shedd e o professor Luiz Saião. Foram para as cidades onde ocorreram todos os acontecimentos de Atos dos Apóstolos. Gravaram, filmaram, comentaram e geraram 30 filmes em 10 CDs, que é esse material que eu tenho aqui, o Atos, com a presença do Dr. Rousseau Shedd e o Luiz Saião. Esse material em 30 filmes, abertura, 28 capítulos e encerramento. 30 filmes, a gente consegue colocar ele na sua mão hoje por R$ 99,00 em 3 vezes. E dessa forma, você se interessando em adquirir esse material, você estará ajudando a manter essa programação da Transmundial no ar. É só isso, simples assim. Fácil, e dessa forma é que nós levamos os congressos de espiritualidade, levamos 153 rádios para diversas regiões do Brasil, com 260 mil horas de programação no ar. Mas não é só isso, a meta desse ano é 300 mil horas. Então, se você não ouve, mas gosta de ler, nós temos aqui para você ler. Se você não ouve e não gosta de ler, nós temos aqui para você ouvir no seu carro. De alguma forma você pode ter esse material da Transmundial, que é riquíssimo em conteúdo, e nos ajudar a manter o ministério no ar. Certo, pastor? Muito obrigado. Deus abençoe este momento. Amém. E os irmãos poderão encontrar esse material lá embaixo, tá? O irmão estará à porta logo no final do culto, para aqueles que desejarem então adquirir um desses livros. Bom, eu queria convidar então, chamar o pastor Itamir, que o irmão pode sentar ali. Eu gostaria de chamar o pastor Itamir, que é pastor, professor, avô, né? E irá nos trazer a mensagem nessa manhã. Locutor, vamos ver se a voz dele é tudo isso mesmo, né? Pai de amor e Deus de bondade, de misericórdia, entregamos o teu filho agora nas tuas mãos, para que o teu Santo Espírito fale ao seu coração e aos nossos corações. Use-o, Deus, conforme a tua vontade.
É a oração que fazemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Roberto. É um privilégio para nós da Rádio Transmundial estarmos aqui com os irmãos compartilhando a sua palavra, a palavra de Deus. Pastor Israel nos permitiu esses momentos tão interessantes e tão bons aqui, e nós agradecemos a Deus por essa igreja e pela comunhão que temos no Senhor Jesus Cristo. No primeiro culto, o Dr. Shed nos brindou com uma palavra muito importante. Depois você pode, eu acho que, acessar pela internet, alguma coisa assim, sobre 1 Pedro capítulo 2. Eu gostaria de conversar com os irmãos com relação à carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta escrita para uma igreja que Paulo não conhecia ainda. Ele tem o seu propósito tão especial de fazer missões, de fundar igrejas, de espalhar o reino de Deus por toda a terra. E quando nós lemos lá no capítulo 15, ele diz que ele já tinha percorrido muitas regiões e não tinha mais lugar para pregar o evangelho, e agora ele queria ir para a Espanha. Veja só que intenção interessante. E para ir para a Espanha, ele passa por Roma e gostaria do apoio daquela igreja, e para que então ele pudesse proclamar o evangelho lá na Península Ibérica. E como Paulo então não conhecia a igreja, ele propõe se explicar, revelar aquilo que ele crê, revelar aquilo que é o conteúdo da sua fé. E ele coloca então em toda a carta aquilo que ele entende como o evangelho de Deus. A carta de Paulo aos Romanos nos mostra então o evangelho de Deus. Quando nós lemos a carta, se você um dia ler ela de uma vez só, você vai perceber que no capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo começa a mostrar aquilo que nós temos como um problema. A humanidade tem um problema. E ele termina ali no capítulo 3, versículo 23, dizendo o quê? Que todos nós somos pecadores e carentes da graça de Deus. A partir do versículo 21 do capítulo 3 até o capítulo 4, nós encontramos então a provisão de Deus. Temos o problema do homem, o pecado. A provisão de Deus é a fé. E ele ilustra com dois grandes personagens bíblicos que foram ícones da fé, que obtiveram a justificação pela fé. Abraão, e ele cita também o rei Davi. A partir do capítulo 5, versículos 1 em diante, até o capítulo 8, versículo 39, nós encontramos o propósito de Deus na sua relação com a humanidade. O propósito de Deus é que tenhamos vidas novas. Capítulo 5, 6, 7 e 8. A prática dessa maneira de Deus se relacionar conosco aparece nos capítulos 9, 10 e 11, que é a maneira pela qual Deus se relacionou com Israel. Quando Deus se relaciona com Israel dessa maneira, temos então no Novo Testamento subsídios para perceber qual é a maneira pela qual também Deus pode se relacionar conosco. E finalmente a carta termina com os capítulos 12 até 16, é a parte prática da carta, quando então Paulo apela para que nós coloquemos a nossa vida como um produto final. Qual é o produto final que Deus quer? Que nós sejamos pessoas que servem. Servimos a Deus, servimos a comunidade cristã e servimos ao mundo levando as boas novas de salvação. Muito bem, quando nós temos esse panorama geral da carta de Paulo aos Romanos, uma coisa que se destaca para nós, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã, são os benefícios dessa vida que nós podemos obter quando nós nos incluímos nesse plano tão maravilhoso do Evangelho de Deus. E eu gostaria então de chamar a sua atenção para o capítulo 5, versículos 1 a 11 dessa carta de Paulo aos Romanos. Eu vou ler na minha versão, e se o irmão tiver uma versão diferente, eu creio que sim, acompanhará na sua versão. A minha versão é a Revista e Atualizada.
Capítulo 5 de Romanos, do versículo 1 a 11, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Te louvamos, Senhor, porque essa palavra nos anima, nos inspira a te louvar e te agradecer por tamanha salvação que temos no Senhor Jesus Cristo. Receba então o nosso louvor e a nossa adoração e fale conosco, Pai, pelo teu Santo Espírito. Nós oramos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quais são os benefícios da justificação? Nós encontramos aqui vários benefícios dessa obra tão maravilhosa que Deus faz conosco, faz em nós, a partir desse processo que Ele mesmo estabeleceu lá antes da fundação do mundo. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, antes que o mundo viesse a existir, já tinham planejado, já sabiam de nós nessa manhã aqui em Itacuruçá. É maravilhoso pensar que nós fomos objeto, fomos alvos desse tão grande amor, desse plano tão maravilhoso. E o plano é que Ele nos justifica, e nos justifica pela fé. Então, a partir dessa nova vida que temos em Jesus Cristo, a pergunta é, e eu creio que seria uma palavra importante para nós nessa manhã, que estamos iniciando uma nova semana. Como é que nós podemos enfrentar os problemas dessa semana? Como é que nós podemos enfrentar as situações delicadas que nós vivemos a cada dia? Podemos enfrentá-los com muita alegria, com um coração alegre, porque nós somos justificados pela fé. Uma vez que somos justificados pela fé, vamos perceber então esses benefícios tão especiais que Deus tem colocado a cada um de nós. Confira comigo ali no versículo 1, a primeira bênção que temos, o primeiro benefício é que, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Significa que nós somos reconciliados. Se você quiser anotar aí na sua Bíblia, ou pelo menos perceber, veja que o capítulo 5, versículo 6, diz que nós éramos fracos. Nós éramos fracos. Mas no final do capítulo, no versículo 6, também diz que nós éramos ímpios. No versículo 8, diz que nós éramos pecadores. E no versículo 10, que nós éramos inimigos. Essa é a condição do ser humano sem o Senhor Jesus Cristo. Então, se nessa manhã, aqui entre nós, ou aqueles que estão nos ouvindo de mais longe, reconhecerem que ainda não têm uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, que Jesus Cristo ainda não é o Senhor da sua vida, na proposta da palavra de Deus, a proposta de Deus é que
nós podemos ter paz com Deus através da fé no Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante que essa fé nos proporciona essa paz, e essa paz vem somente através da nossa crença no Senhor Jesus. O mundo nos oferece certas situações em que as pessoas vivem em paz, mas a paz verdadeira vem somente através do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é interessante percebermos que no Novo Testamento temos a paz com Deus, mas ao mesmo tempo temos a paz de Deus, e é uma diferença. A paz com Deus nós temos quando nós nos submetemos ao seu plano, quando nós recebemos graciosamente a sua bênção, a bênção da reconciliação, a bênção da justificação. Isso é a paz com Deus. Eu estava afastado de Deus e agora eu estou próximo de Deus. Antes eu era inimigo e agora eu sou amigo. Agora, quando nós olhamos para Filipenses, nós encontramos a paz de Deus guardará os vossos corações. Eu creio que a paz de Deus só experimenta aquele que tem paz com Deus. A paz de Deus é algo que eu e você, que já somos cristãos, que já fomos justificados pela fé, nós podemos experimentar. A paz de Deus precisa ter primeiramente como sua base a paz com Deus. E esse é o grande e primeiro benefício que encontramos aqui. Você hoje está em paz com Deus. Você antes era inimigo, era fraco, era pecador, era ímpio, mas hoje você está reconciliado com Deus. O versículo 2 nos mostra então que nós temos uma outra bênção, um outro benefício, que é o seguinte: é a graça de Deus. Veja bem, por intermédio do Senhor Jesus, nós obtivemos acesso igualmente pela fé, sempre é pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Que graça é essa? É a graça da salvação, é a graça do favor imerecido. Uma definição muito conhecida por todos nós. Graça é aquele ato de bondade de Deus sem que nós merecêssemos. Ele nos dá a sua graça. Graça vem através do Senhor Jesus Cristo. Ela é obtida pela fé. Ela possibilita a nós que somos justificados a ficarmos firmes. A graça é a bênção do presente. É interessante que Paulo menciona essa graça lá no capítulo 15, versículo 10 de 1 Coríntios. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E esse é o convite do Senhor para nós nessa manhã, que nós possamos perceber que aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, tudo é fruto da graça de Deus. Tudo é fruto da graça de Deus. Pela graça do Senhor eu sou o que sou, e essa graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles, porém não eu, mas a graça de Deus comigo. É essa graça que me sustenta, é essa graça que te trouxe nessa manhã, que me trouxe nessa manhã aqui, para cultuarmos juntos o nome do Senhor. É o favor de Deus para conosco. E nós temos que lembrar que essa é a bênção que nos faz andar no dia a dia. É pela graça de Deus que nós podemos cultuá-lo, que nós podemos honrá-lo com os nossos dízimos, com o nosso louvor. É pela graça de Deus que nós temos saúde, que nós podemos trabalhar, que nós podemos nos relacionar. É fruto da graça de Deus. Pela graça de Deus, você é o que você é. Mas o texto continua, e eu volto então lá para Romanos capítulo 5. E nós temos um outro benefício ainda aqui no versículo 2. Nos gloriamos também na esperança da glória de Deus. É interessante perceber o que Paulo está fazendo aqui. Nesse texto, ele diz que você pode se gloriar, você pode se alegrar.
Essa que seria a ideia do original. Você pode se alegrar na esperança da glória de Deus. Quando nós olhamos para o capítulo 3, versículo 23, nós lemos o seguinte: todos pecaram e carecem, necessitados estão da glória de Deus. O que quer dizer isso? Que a partir do momento em que Adão pecou, ele foi separado da glória de Deus. Portanto, todos nós nascemos sem a presença de Deus, sem a glória de Deus em nós. Lembre-se lá no Antigo Testamento, lá no tempo do tabernáculo e depois do tempo do templo, aonde que se manifestava a glória de Deus? Muitas vezes lá no Santo dos Santos, né? Ali na arca, a presença, o povo entendia assim, de Deus estava ali. A presença de Deus era a glória de Deus. Lembre-se também daquela experiência que Isaías teve. Ele viu o Senhor no seu alto e sublime trono, e todo o templo se enchia da glória de Deus. Quando Moisés, ele edificou o tabernáculo e foi oferecer o tabernáculo ao Senhor, a glória de Deus era tão intensa, era tão densa, que Moisés não podia entrar no tabernáculo, porque a glória de Deus estava presente. Essa glória de Deus agora está em você, está em mim, e é o que Paulo fala lá em Colossenses, que o mistério que estava oculto agora está sendo revelado, e graças a Deus foi revelado, e o mistério é a presença do Senhor Jesus, a glória de Deus em nossas vidas. Então, esse é o grande benefício da confirmação de que temos a presença de Deus no nosso viver, na nossa vida, e isso é uma bênção, sabermos que nós estamos com a presença de Deus conosco dia a dia. Por isso mesmo o Senhor Jesus disse que Ele não nos deixaria órfãos, mas estaria conosco até a consumação dos séculos, através do seu Espírito. Que grande bênção, paz com Deus, graça, esperança da glória de Deus, e essa glória que nós já experimentamos aqui, de uma maneira provisória, um dia nós a experimentaremos completamente, porque o apóstolo João também disse o seguinte: um dia nós veremos como Ele é e seremos como Ele é, estaremos para sempre diante dessa gloriosa presença de Deus. Mas aí nós encontramos no versículo 3 alguma coisa um pouco diferente daquilo que nós gostamos de ouvir. Até agora são bênçãos bem gostosas, mas no versículo 3 nós encontramos o seguinte: nos gloriamos também nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança, e a esperança não confunde. E a pergunta é: será que isso é um benefício, ou será que, como é que nós devemos encarar? É um benefício também, é um benefício também, e o benefício é tão grande que Paulo diz o seguinte: alegre-se também nas próprias tribulações. Por quê? Porque a tribulação vai forjar em nossas vidas o caráter do Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando nós passamos por dificuldades, ao invés de simplesmente, como nós temos ouvido aí pela mídia, dizer o seguinte: rejeite o espírito de doença, rejeite as dificuldades, e rejeite isso, rejeite aquilo, entenda que Deus muitas vezes nos permite passar por tribulações para forjar o caráter de Cristo em nós. As tribulações têm um efeito modificador no nosso caráter. Veja bem, a tribulação produz o quê? Perseverança. O cristão é aquele que não fica desistindo no meio do caminho. Nós somos perseverantes, nós somos firmes, porque estamos baseados nessa graça. A perseverança produz o quê? Um caráter maduro, produz experiência. Experiência.
e a experiência nos infunde esperança, e essa esperança não confunde. Quando nós entendemos claramente o plano de Deus para as nossas vidas, nós não ficamos atribulados diante das tribulações. Ao invés disso, nós podemos nos alegrar nas tribulações e nós podemos fazer aquilo que Tiago nos recomenda fazer. Se você quiser, abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1, e ele diz o seguinte, no capítulo 1, versículos 2 a 4, ele diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, fiquem muito alegres quando vocês passarem por várias provações. Por quê? Saiba o seguinte, encare a vida dessa maneira, ao invés de ficar reclamando, murmurando, ficar chateado, ninguém me ama, ninguém me quer, Deus esqueceu de mim. Saiba que pelas várias provações, você está sendo provado na sua fé, e ela, uma vez confirmada, produz o quê? Essa perseverança, essa firmeza de caráter, essa segurança de que você está seguindo ao Senhor Jesus Cristo. E a perseverança, veja o versículo 4 de Tiago 1, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Queremos ter uma vida semelhante à do Senhor Jesus, queremos de fato ser discípulos, então agradeça a Deus por esse benefício das tribulações, das provações. O versículo 12 ainda de Tiago 1, diz essa palavra para você e para mim: bem-aventurado, feliz é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Com certeza, no mundo de hoje e no evangelho que tem sido pregado aí na mídia, provações, dificuldades, aflições não são bênção, mas pela palavra de Deus elas são bênção, são benefícios de Deus para forjar em nós o caráter do Senhor Jesus Cristo. Então alegre-se também nesses momentos de tribulação, principalmente se você estiver em ordem com Deus. Logicamente que se você pecar e sofrer consequências, você tem que ir logo pedir perdão para Deus. Mas se você está andando corretamente e mesmo assim Deus permite você passar por certas situações, agradeça a Deus, porque o caráter do Senhor Jesus está sendo forjado em você. Mas vamos continuar mais rapidamente um pouquinho aqui adiante. Nós encontramos uma quinta bênção que aparece nos versículos 5 a 8. Essa esperança não confunde, por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor é mediado pelo Espírito Santo. E embora você esteja passando por dificuldades e tribulações, saiba com certeza que Deus te ama. Essa é a grande bênção que nós podemos ter. Nós temos um Deus que nos ama. E mesmo nas circunstâncias delicadas, difíceis que nós passamos, podemos ter certeza do amor de Deus. Deus nos ama, porque esse amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós que nessa manhã estamos aqui cultuando ao Senhor, se somos crentes realmente, temos o Espírito Santo, e com o Espírito Santo temos a prova do amor de Deus para conosco. Veja bem que é interessante que o Senhor fala aqui para nós através das palavras do apóstolo Paulo. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Ao invés de você ficar confuso com as tribulações, com as situações delicadas, não, creia e permaneça firme. Deus te ama e Ele tem controle sobre todas as circunstâncias da sua vida. Grande bênção, grande benefício, podemos ter certeza de que temos um Pai amoroso. Eu estava vendo aí os anúncios para os cultos de hoje à noite. Vamos ter a cantata, né, do Filho Pródigo.
Filho pródigo, o Senhor está ensinando exatamente isso, que o nosso Deus é um Deus de profundo amor para conosco, um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de graça. E esse amor é derramado abundantemente no seu e no meu coração pelo Espírito Santo que nos tem sido dado. Estamos caminhando para o final dos versículos 8, nós encontramos então a prova do amor de Deus, é Ele ter nos dado o Senhor Jesus Cristo, sendo nós ainda pecadores. Esse amor é um amor sacrificial, é um amor que não tem interesse, é um amor simplesmente doador. Ele doou o Senhor Jesus, Ele nos deu essa bênção já na eternidade, antes que houvesse mundo. Tem um pastor amigo que diz a seguinte frase: antes que houvesse luz, houve cruz. Antes que houvesse luz, haja luz, houve cruz. O Senhor Jesus já tinha se colocado à nossa disposição lá na eternidade. E por isso então é uma prova do amor de Deus para conosco o fato dele ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí nós temos mais dois benefícios finais, versículo 9 e 10 e depois o versículo 11. No versículo 9 e 10, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A salvação que obtemos no Senhor Jesus Cristo é a salvação desta ira de Deus. Essa ira que aparece lá no capítulo 1, no versículo 17 e no versículo 18. Veja bem, no capítulo 1 de Romanos, no versículo 18, a palavra diz assim: a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Graças a Deus, eu e você, que já recebemos o Senhor Jesus Cristo, não somos atingidos por essa ira, porque nós nos colocamos debaixo desse maravilhoso plano e aceitamos esse presente tão maravilhoso que é a salvação em Jesus Cristo. Portanto, então, agora nós somos salvos dessa ira que um dia cairá sobre aqueles que não amam a verdade e que a detêm, que impedem que a verdade flua, que impedem que a justiça flua. Nós, mesmo num mundo caótico como nós vivemos, temos que ainda valorizar a justiça, a verdade, a misericórdia, a fidelidade. É essa maneira pela qual nós podemos ser sal e luz nesse mundo. E finalmente, no versículo 11, nós encontramos um sétimo benefício. Podemos nos alegrar em Deus, porque agora nós temos a reconciliação. Nós temos novamente a possibilidade de termos plena comunhão com Deus, essa comunhão que foi perdida lá no Éden. Agora, em Jesus Cristo, temos a possibilidade dessa reconciliação. Veja bem, no versículo 10 e 11, lemos o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos alegramos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós recebemos agora a reconciliação. A reconciliação é a possibilidade de eu e você termos Deus como nosso Pai. Deus agora não é só aquele grande Senhor do exército, grande Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele continua sendo assim, mas Ele é nosso Pai. Agora nós somos filhos amados, recebemos a filiação, e isso é uma bênção, é a bênção da reconciliação. Mas eu quero concluir mostrando para nós uma palavra muito interessante do apóstolo Paulo. Não apenas fomos reconciliados com Deus, mas temos um ministério de reconciliação.
E é exatamente isso que hoje à noite os irmãos farão, proclamando essa verdade tão maravilhosa, que Deus é um Deus de amor, e que podemos ser reconciliados com Ele se nós andarmos pela fé, aquilo que Deus já providenciou para nós. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de quem? Por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Quando Ele nos reconcilia consigo mesmo, por Cristo, Ele já nos dá esse ministério da reconciliação. Isso é, uma vez que você agora pertence à família de Deus, você também é desafiado a trazer novos membros para essa família. Você tem o ministério da reconciliação, a saber, qual é a mensagem? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou. Querido irmão, você tem esse detalhe especial. Deus lhe confiou a palavra da reconciliação. E por isso então, em nome de Cristo, nós rogamos, nós proclamamos, nós anunciamos que vos reconcilieis com Deus. Esse é o 7º benefício desse texto tão maravilhoso, que nos mostra então que podemos ter realmente uma alegria indizível, podemos ter uma semana gostosa, uma semana firme no Senhor, porque temos um Deus que nos ama e tem nos abençoado, dando-nos inclusive um ministério para que outras pessoas possam conhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Primeiro benefício, paz com Deus. Segundo benefício, graça de Deus. Terceiro benefício, esperança da glória de Deus. Um dia eu estarei presente na presença de Deus, glória de Deus. Quarto benefício, alegria nas tribulações. Isso é benefício. Entenda bem essa maneira como a Bíblia coloca, a maneira como Deus trabalha conosco. Quinto benefício, o amor de Deus derramado em nossos corações. Sexto benefício, a salvação da ira. Eu não vou enfrentar mais aquele grande julgamento. Eu já fui salvo da ira de Deus. E sétimo e último benefício é que eu e você agora somos reconciliados. Mas não somos amigos só de Deus. Nós temos um ministério que Deus tem colocado à nossa disposição. Proclamemos então: reconciliai-vos com Deus. Experimentem a salvação que o Senhor Jesus Cristo nos dá. São os benefícios que temos dessa vida justificada. Justificação, eu não fiz nada e nem você fez nada para merecer. É apenas a declaração de Deus sobre nós. Que possamos agradecer a Deus e viver uma semana cheia do seu poder, com muita gratidão, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Amém. Que o Senhor continue abençoando a vida do irmão, do pastor Itamir, seu ministério, sua família e igreja a qual ele participa.
Após então a oração e o pós-lúdio, nós estaremos lá embaixo. Os irmãos então que desejarem adquirir algum material, foi aqui apresentado, poderão então procurar o pastor. E desejo a todos um final de tarde super abençoado pelo nosso Senhor, e que vocês possam então retornar mais tarde, quando teremos aqui a cantata do Filho Pródigo, e torno a pedir: tragam um visitante, um vizinho, um amigo, dê uma ligadinha, façam um convite para que eles possam estar aqui ouvindo então essa cantata e ouvindo o amor de Deus para o seu coração, para o coração de cada um deles. Eu vou convidar o pastor Itamir para que ore nesse momento, com a bênção apostólica. Pai, de fato nós nos alegramos do Senhor e rendemos glórias, porque Tu és o glorioso Salvador, um Deus Redentor. Receba o nosso louvor por essa manhã em que podemos nos reunir para cultuar o Teu nome. Receba o nosso louvor como um sacrifício de louvor ao Senhor, lábios que glorificam o Senhor através do Senhor Jesus Cristo. Conceda-nos a Tua bênção de proteção quando nós formos sair aqui desse ajuntamento, que o Senhor possa nos acompanhar, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e as consolações, a alegria e a direção do Teu Santo Espírito possam estar com todo o Teu povo, agora e para todo sempre. Amém. Amém.